Iniciar a gravação. Pronto. Agora sim. Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a monitoria do módulo 4. Como eu já falei anteriormente, vão colocando aí as dúvidas, se vocês têm dúvidas de um tópico específico do módulo, vão colocando aí no chat. E eu vou, à medida do possível, vou lembrando enquanto a gente resolve as questões. Eu vou resolver hoje as questões. Só são 2 questões, né? Mas eu posso explicar também o processo de como de como tem lá aquele exemplo de dimensionamento de irrigação por superfície no material didático. Mas eu vou resolver as questões lá que são muito semelhantes às questões que vocês vão resolver no questionário, tá? Bom, aqui tem já uma dúvida da Sabrina sobre o método de Creedle e tem, inclusive, uma questão que a gente vai utilizar o método de Creedle, né? E, basicamente, só tem em um momento que a gente vai utilizar o método de Creedle, que é para determinar o tempo de avanço, tá? De modo prático, a gente só vai utilizar ele nessa situação. Então, ó, aqui no final do material, aqui, vocês podem ver que aqui tem todo o cálculo e tal, né, de dimensionamento, de irrigação por superfície. E só que ele não vai cobrar todos esses cálculos aqui o professor não vai cobrar na prova, né? Mas esses cálculos aqui são importantes de vocês saberem. Irrigação total necessária, que a gente já viu lá desde da hidráulica, o comprimento do suco, que a gente vai ver depois, com as fórmulas. Todas essas etapas aqui, elas vão ser mais explicadas, vão ser mais bem explicadas quando a gente vai resolvendo a questão, né? Então, vamos começar aqui. Ó, essa questão aqui já vai servir para explicar o método de Creedle, tá? Então, vamos lá. Ó. Primeira questão. Sabendo que eu desejo aplicar uma lâmina de irrigação, ou seja, a água infiltrada, né, a água que eu quero infiltrar no solo, de 30 milímetros, os espaçamentos entre sulcos, o espaçamento entre sulcos é de meio metro, a equação de infiltração é a que ele dá aqui, a equação de avanço também é a que ele dá aqui, e aí ele pede o comprimento do sulco utilizando o método de Creedle. E aí aqui, como é que a gente faz? Ele dá aqui a resolução e tal de como é que faz, e ele mostra aqui que o método de Creedle nada mais é do que pegar o tempo de filtração, que vai ser calculado nessa fórmula, e dividir por 4, porque o tempo de avanço tem que ser 1/4 do tempo de irrigação, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o cálculo aqui no Excel. E aí, como é que a gente faz? Deixa eu separar a tela aqui para o lado. Deixa eu aceitar aqui, permitir a Laís. Deixa eu diminuir um pouco só. Separar aqui para ficar mais fácil de ver. Isso. Ó. Vou abrir aqui o Excel, tá? Pronto. Ó. Tá todo mundo vendo essa tela aqui dividida? Sim, pelo menos eu tô. Tá ok. Então, para resolver essa questão, a gente precisa anotar aqui os dados, né? Então, eu vou colocar aqui na minha tabelinha. Questão 1. Vocês podem ir fazendo a tabela junto aí, tá? Para ficar salvo aí com vocês. Então, a questão 1, eu vou ter aqui os dados. Então, a primeira coisa, o que eu quero calcular? O que ele pede aqui para calcular? O comprimento do suco. Então, tá. Então, eu quero calcular o comprimento do suco em metros. Ok. E as informações que ele me dá? Ó. Ele me dá a minha lâmina, que é a minha ITN, né? Minha lâmina de irrigação, que é a irrigação total necessária, em milímetros, que é 30. Ele me dá o espaçamento entre os sulcos, que é o E1, no caso, né? Mas a gente vai botar só E, em metros também,
que é 0,5. E me dá as duas equações aqui, ó. A equação de infiltração, que eu vou colocar bem aqui, e a equação de avanço. Ctrl V. Aqui, esse min, ele está dizendo, na verdade, que o tempo está em minutos, tá? Mas eu vou tirar esse min aqui, porque não tem necessidade de ficar aqui. Então, olha só, deixa eu só fazer o seguinte aqui, para facilitar a visualização. Eu vou... Ok. Então, olha só, a gente tem aqui, né, os dados que o professor deu e aqui as equações. Então, como é que eu vou calcular o comprimento do sulco? Bom, o comprimento do sulco é o L, tá, do avanço. Então, essa da equação de avanço, eu tenho o tempo de avanço e esse L aqui é o comprimento do sulco. Só que para eu calcular o tempo de avanço, eu preciso calcular o tempo de irrigação. Então, para calcular o tempo de irrigação, que é isso que eu vou colocar aqui, o T, em minutos, eu vou fazer assim, ó, igual a minha fórmula aqui, ó, eu tenho que isolar o T nessa fórmula, né? Então, eu vou passar o 7,12 dividindo a minha lâmina, né? Então, tá aqui a minha lâmina, 30, dividida por 7,12. Então, vou escrever aqui 7,12. Ok? Colocar isso aqui entre parênteses, porque agora eu tenho que passar isso aqui, ó, na verdade é um expoente, né? Peraí, calma, que isso aqui já resolveu, mas não é isso. Aqui, ó, é um expoente, né? Então, deixa eu botar aqui. Isso aqui é um expoente, isso aqui também é um expoente. Vocês estão acompanhando ainda? Alguém se perdeu aqui no que eu estou só estou colocando o expoente aqui porque o programa não copiou, né, na forma de expoente, tá? Tudo bem? Tá todo mundo vivo ainda aí? Sim, sim. Sim, sim. Tá, ok. Então, olha lá. Então, aqui, ó, a gente está montando a nossa fórmula, né? Como esse expoente aqui, eu tenho que passar ele para o outro lado, e eu já passei esse 7,12 dividindo, esse expoente, que está nessa forma, eu vou passar ele para o outro lado na forma de fração. E como é que eu faço isso? Eu vou elevar aqui da mesma forma como está elevado aqui, só que a operação inversa, né? 1 dividido por 0,35. Dessa forma, exatamente como se eu tivesse aqui elevado a 2, e se eu passasse para o outro lado ia passar a raiz nada mais é do que, a raiz quadrada de um número nada mais é do que elevar esse número a 1 sobre 2. Então, eu estou fazendo a mesma coisa com esse expoente aqui. Eu estou elevando ele a 1 sobre ele mesmo. Então, ok, eu dou Enter. Então, já achei aqui o meu tempo. O meu tempo em minutos, eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Meu tempo em minutos, 60,91, que é o tempo que ele dá aqui, ó, 60,9, ele tirou uma casa aqui, mas eu vou deixar com 2 casas. Esse tempo em minutos, aí se fosse o caso de passar para hora, era só dividir isso aqui por 60. Agora que eu tenho o tempo, para eu calcular a minha lâmina, eu preciso do tempo de avanço. E o tempo de avanço, o TA, também em minutos, é esse valor aqui dividido por 4. Esse é o método de Creedle. A única parte que a gente vai utilizar aqui, o método de Creedle, é para determinar esse tempo de avanço. Então, eu dou igual aqui e tenho meu tempo de avanço, que é 15,23 minutos, que é o mesmo tempo que está aqui. E agora, para calcular o comprimento do sulco, eu só faço substituir esse tempo de avanço na equação do sulco. Então, eu venho aqui, L, em metros, vai ser igual a... Bom, eu não tenho que isolar nada aqui porque eu quero calcular o meu próprio L, né? Então, eu posso escrever dessa mesma forma aqui. 12,0 e 12 é a mesma coisa, né? Vezes o meu tempo de avanço elevado a 0,64. E dou Enter. E pronto, eu tenho aqui o meu comprimento do sulco, que é 68 metros,56. 68,56 metros, no caso. Então, recapitulando, para quem foi chegando depois, né? Os dados que o professor deu na questão, ó, ele quer aplicar uma lâmina de irrigação
E para aplicar essa lâmina de irrigação de 30 milímetros, ele quer determinar qual o comprimento do suco para isso, utilizando o método de Creedle. Então, ele deu aqui, né, a lâmina, ele deu o espaçamento entre os sucos, e ele deu as equações, a equação de infiltração e a equação do comprimento do suco, que é a equação de avanço. E, com base nessas equações, a gente isolou o tempo aqui para poder calcular, porque para achar o tempo de avanço dessa equação, a gente precisa calcular o tempo de irrigação nessa equação. Então, a gente isola ele aqui, dessa forma, da forma como está aqui, ó. A gente isola, né? ITN dividida por 7,12, que é 7,12 aqui, e passa o expoente para o outro lado de forma fracionária. Acha o tempo em minutos para usar o método de Creedle. Não, melhor. E agora a gente usa o método de Creedle, que é para determinar o tempo de avanço, que vai ser 1/4 do tempo de infiltração, e substitui esse tempo de avanço na equação de avanço. E aí a gente vai determinar o comprimento do suco, que vai ser de 108,56 metros. Entendido? Alguém não entendeu essa parte? Alguém tem alguma reclamação? Algum lamento? Um desabafo? Não. Tudo certo? A Sabrina, que perguntou sobre o método de Creedle, entendeu onde é que a gente usa? Tem alguém aí ainda, pessoal? Ah, ok. Tudo bem. Então, é só isso, na verdade. Vocês podem utilizar essa mesma planilha na prova, no questionário, e vão ter questões assim, exatamente com esse mesmo molde aqui. Não sei se o professor vai dar as mesmas questões, mas aí é só vocês pegarem esses valores. Eu não sei se vocês viram aqui no material, mas no material tem o formato dessa equação, né? Essa equação, acho que bem aqui, ó. Cadê? Aqui. Ó, bem aqui tem ela, né? A equação potencial, que é T. Ah, não é não. Eu achei que fosse. Mas, enfim, esses valores aqui, eles são A e B, tá? Só que aqui já está trocado na realidade. Ele já inverteu para isolar o suco, justamente para a gente poder calcular o suco. Mas essa é a mesma equação aqui, ó. Essas duas equações aqui são a mesma equação, só que já está invertido. No caso, essa equação é o inverso dessa aqui. Mas só para vocês saberem que esses coeficientes aqui são os mesmos que estão aqui. Léo, eu só faço substituir o I e o L, no caso. Já que tá No caso, ó, como ele te dá a lâmina, eu vou até tirar esse ITN daqui e deixar só I, para ficar mais simples de enxergar. A gente substitui o I aqui, e a gente substitui o I e para achar o tempo, né? Depois primeiro a gente acha o tempo de irrigação, depois a gente acha o tempo de avanço, e aí o L a gente calcula, ele não é substituído. A gente pega esse tempo de avanço, substitui nessa segunda fórmula. Ó, o tempo de avanço a gente vai substituir na equação de avanço. O que ele diz aqui, ó, que essa é a equação de avanço. Ó, equação de avanço. Então, o tempo de avanço que a gente achou aqui, que vai ser 1/4 pelo método de Creedle, vai ser 1/4 do tempo de irrigação. A gente vai pegar esse tempo de avanço e substituir aqui para achar o comprimento do suco. Deu para entender? Sim, entendi. Ok. Eu posso disponibilizar depois essa tabela para vocês, vou deixar ela bonitinha e tal, pintar e tal, botar laser, animação, bonequinho aqui dançando e tal, para mandar lá no grupo depois para vocês utilizarem e fazer a prova. Inclusive, eu estava elaborando aqui uma planilha com os sistemas, né, de dimensionamento. Então, eu tenho aqui, ó, uma com irrigação por superfície completa, uma com irrigação por aspersão completa, e vou fazer as outras para quando chegar na hora da monitoria, né, já fica mais fácil, mais rápido, de só jogar aqui e tal, para fazer. A gente podia jogar lá, só que lá está considerando um projeto inteiro, né, e aqui eu estou considerando só as questões. Estão vendendo a planilha, viu, pessoal? Não, brincadeira.
Eu recomendo que vocês façam uma planilha dessa, porque se vocês tiverem uma planilha com todos os projetos, quando o professor pedir o projeto para vocês, que eu acredito que vai ser de microaspersão, vocês já têm pronto. Então, vocês vão só substituir aqui os valores da cultura que ele der, tudo isso aqui ele já vai dar para vocês e tal, e aí vocês substituem aqui e o cálculo vai ser feito automaticamente. Então, não tem que se bater. Ele vai dar isso aqui, vai dar isso aqui, vai dar isso aqui. Então, vai ser mais rápido. Tranquilos. O que é isso aqui? Ah, tá. Bom, posso prosseguir? Bom, vou partir do princípio de quem cala consente e vou prosseguir para a segunda questão. Deixa eu escrever aqui, ó. Questão 2. Vamos lá, colocar os nossos dados aqui. E o que ele pede? Bom, ele pede, determine qual a área total que pode ser irrigada pelos sulcos. Então, ele quer saber a área total, que eu vou botar aqui como AT. E ele quer ele não falou a unidade, mas aqui na resposta que ele deu, ele quer em hectares. Então, a gente vai colocar em hectares. Tá? Opa. Então, ok. Então, a gente tem aqui a área total em hectares. E ele dá aqui os... Não vou nem colocar ainda aqui, não. Eu vou primeiro colocar aqui os dados. Ó. Ele dá o comprimento do sulco, que é o L, em metros. Tá? 80. Ele dá o tempo total de irrigação, que é o T, em minutos. Opa. Também 80. Ele dá o espaçamento entre os sulcos em metros. Meio metro. Ele dá a vazão disponível, que eu vou colocar aqui como Q, tá? Que é a vazão. E ele dá essa vazão em litros por segundo, que é 50. Como eu estou com preguiça, eu vou só duplicar aqui e escrever que é a vazão para cada sulco. Então, vai ser aqui do sulco. Vai ser 0,4. Opa, 0,4. Turno de rega, TR em dias. Opa. Em dias. 6 dias. E a jornada de trabalho em horas. Tá? Então, olha só. Que é 9,33 horas por dia, na realidade. Tá aqui. Horas por dia. Então, pessoal, deixa eu só... Foi muito, mas não precisava ficar tão grande assim, mas tudo bem. Então, ó, já coloquei. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, né? Eu só coloquei os dados aqui e tal, para a gente poder calcular, ok? Todo mundo entendeu isso aí? Perfeito? Tá bem simples até então, né? Que não começou o cálculo. Aqui, o professor mostra como é esse cálculo. Só que esse cálculo ele é um pouco grande. Ó, a gente tem que calcular aqui. Nesse caso não precisa, porque ele já deu o turno de rega aqui, então a gente não vai precisar calcular, porque essa primeira parte aqui de irrigação total necessária, a gente só precisaria calcular justamente para achar aqui o turno de rega, para usar essa formulinha aqui. Então tem essa fórmula que é o volume total, tem o número de sulcos, tem várias etapas nesse cálculo. E o que foi que eu fiz para facilitar a vida de vocês? Eu fiz isso aqui, ó, essa fórmula. Aqui. Bom, essa fórmula aqui vai calcular a área total de uma vez só. E é isso que ele está pedindo, a área total. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, a área total. Vou botar, área total. Em
e já vai sair ali em hectares. Opa. E o que vocês precisam saber para conseguir usar essa fórmula? Bom, primeiro que a jornada de trabalho aqui, ela vai estar em minutos, tá? Então, eu poderia ter colocado aqui já uns 60, né? Vezes 60 aqui embaixo, e isso aqui já não precisaria converter para minutos. Melhor, aqui em cima eu posso botar assim. Posso colocar aqui, ó, vezes 60, e aí a fórmula já fica convertida, então já pode jogar horas direto aqui. Mas vocês vão só pegar esses valores que estão aqui na questão e substituir aqui. Então, ó, eu vou montar aqui a equação agora para vocês. Igual, então vem daqui. Primeiro valor, jornada de trabalho. Então, clico aqui na jornada de trabalho, multiplico por 60. Espaçamento. Quanto é o espaçamento? Meio metro. Espaçamento em metros, então 0,5. O L também em metros. Ele me deu o L aqui, ó, 80. A vazão disponível. Ele me deu também aqui, 50. E o turno de rega. Quanto é o turno de rega? 6G. Não, peraí, eu podia estar clicando no negócio, né? Peraí. Desculpa aí, rapidinho. Deixa eu só fazer isso. Clicando aqui, eu tenho um negócio, não estou clicando. O L, a vazão disponível e o turno de rega, né? Tá. Pronto, ó. Eu tenho aqui a primeira parte da equação feita. Agora eu ponho aqui a divisão e faço a segunda parte. Que a segunda parte vai ser 10.000, porque eu vou transformar isso daqui para hectares e sem isso daqui vai dar em metros quadrados, vezes o meu, ó, ele me deu aqui o tempo de avanço total. Eu coloquei aqui o tempo de irrigação mais o tempo, melhor, o tempo de avanço não, ele me deu o tempo de infiltração total. Eu coloquei aqui o tempo de infiltração mais o tempo de avanço. Por quê? Porque pode ser que ele peça numa questão, ele dê esses dois aqui para vocês, entendeu? Então, esses dois somados aqui vão dar esse tempo aqui. Então, eu vou multiplicar por 80, que é esse aqui. Esse aqui, esse T, que é o tempo de irrigação, que vai ser a soma do tempo de infiltração mais o tempo de avanço. Deu para entender isso, pessoal? Ou está muito rápido? Ser sincero, eu não entendi muito não a equação. Me perdi Tá, aqui. Tá, tudo bem. Eu vou só concluir ela aqui e aí vou mostrar para você. Vou explicar de novo. Ó, vou multiplicar aqui agora pela vazão do suco, tá? O que é essa equação aqui? Essa equação nada mais é... Olha só, se vocês forem ver aqui, ó, o que está em vermelho aqui é a equação para achar a área total em hectares é a área irrigada por dia multiplicada pelo turno de rega, que é em dias, dividido por 10.000, porque isso daqui vai dar em metros quadrados e eu quero saber em hectare. Então, essa parte aqui da área irrigada por dia vai ser toda essa parte aqui dividida por essa parte aqui, multiplicada pelo turno de rega, que está aqui do lado, e o 10.000, ok? Então, todas essas coisas que eu coloquei aqui, elas fazem parte desse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui, que está aqui no documento. Ó. Então, o professor mostra aqui os dados para a gente e tal, passa alguns dados da área, e ele começa os cálculos. Esse aqui não vai ser preciso porque ele dá o turno de rega, mas, ó, tem o comprimento do sulco, então, se vocês forem ver aqui, eu tenho o comprimento do sulco, tá aqui, ó, o comprimento do sulco. E ele bota aqui para a gente calcular. Então, ele dá a fórmula, ele calcula o tempo de avanço, o tempo está aqui, ele calcula o tempo de irrigação, o tempo de infiltração, o tempo de avanço e o comprimento do sulco. Só que, para eu calcular a minha área total, eu vou precisar do número de irrigações por vez multiplicado pela área. Então, para poder achar a área, aí eu vou achar em metro quadrado, e aí eu vou ter que dividir por 10.000 para achar em hectare. Depois eu multiplico pelo número de dias para achar a área total. Então, para poupar de fazer todas essas regras de 3 aqui, eu só montei a fórmula. Deu para entender? Então, ó, eu vou utilizar a jornada em horas
o espaçamento em metros, o comprimento do suco em metros, a vazão disponível em litro por segundo, a vazão do suco em litro por segundo. Essa vazão é a vazão não erosiva, que eu acho que vocês viram isso em condutos livres, na hidráulica. O turno de rega, que já foi dado também, e esse tempo aqui, que é o tempo de infiltração mais tempo de avanço, é esse tempo aqui de irrigação, né? Então, ele vai ser o total, então vocês não vão precisar utilizar só essa parte. Melhor, vocês não vão precisar ainda somar aqui. Deu para entender? Por que eu estou mostrando essa fórmula para vocês? Pelo menos, eu acredito que vai facilitar a vida de vocês, porque, ó, depois de eu ter colocado todos esses valores aqui, se eu der um Enter, eu vou ter... Peraí, deixa eu só fazer assim, né? Colocar aqui entre parênteses. Ó, eu tenho aqui a minha área total, 20,9. Se a gente vier aqui no documento, aqui, ó, deu 21 hectares, porque deu aproximado, mas eu posso... ir diminuindo até dar 21, tá? Porque é a aproximação que o professor colocou. Mas eu acredito que essa fórmula vai diminuir o trabalho de vocês. Porque esses são exatamente os dados que o professor vai dar na prova. E, ok, pessoal? Alguém não entendeu? Alguém quer que eu explique de novo isso aqui? Como monta a tabela? Eu só quero Eu ver. queria que tu explicasse de novo, antes do resultado, Eu Tá. queria... É isso mesmo. Oi, fala eu. por Não, era favor. só a parte da equação, eu tô montando a equação, entendeu? Mas Tá, eu entendi vou refazer aqui. certo. Tá. Ó, como é que a gente faz? Eu vou até minimizar aqui, isso aqui também, para ficar mais claro. Ó, o que eu preciso para calcular a área total? A área total, ela é a área irrigada por dia vezes o turno de rega, porque o turno de rega é o número de vezes, melhor, é o número de dias que eu vou passar para irrigar uma mesma área. Então, por exemplo, se eu tenho uma área de 10 hectares e ela está dividida em 10 setores. Então, cada setor tem 1 hectare. Esses 6 aqui significa que após 6 dias eu vou irrigar o primeiro hectare que eu irriguei. Eu vou ter que passar 6 dias vou ter que dividir os meus hectares para irrigar eles em 6 dias. Então, o primeiro hectare vai ser irrigado a cada 6 dias. O segundo hectare vai ser irrigado a partir do segundo dia, mas depois ele vai ser irrigado de novo daqui a 6 dias. E assim sucessivamente. Então, o turno de rega é isso. É o número de dias que se passam, ou melhor, o tempo que se passa, até eu irrigar de novo na mesma área. Tá? Então, a área total vai ser a área... opa. Vai ser a área irrigada por dia vezes o turno de rega. Eu vou ter colocado igual aqui porque eu estou só explicando. Né? Então, ó, é isso, tá? Isso aqui é a área total, área irrigada por dia vezes o turno de rega, tá? E como é que eu estou fazendo essa fórmula aqui? Eu estou... a área irrigada por dia vai ser dada por... O que eu preciso para saber a minha área irrigada por dia? Eu preciso da jornada de trabalho, só que essa jornada de trabalho, ela aqui está em horas, e eu preciso dela nessa equação em minutos, então eu vou multiplicar por 60, tá? Ok. O que mais que eu preciso? Eu preciso do comprimento do suco. Então, vou multiplicar pelo... Por que eu preciso do comprimento do suco? Porque se eu tiver o comprimento do suco e o espaçamento, eu preciso... comprimento do suco pelo espaçamento dos sucos. Eu vou achar a área dos sucos. Ok? A área de um suco eu vou achar. Tá? Então, vou achar aqui a área de um suco. Eu vou multiplicar
80, que é o comprimento do suco, pelo espaçamento entre os sucos. Ok, então eu tenho aqui já a jornada de trabalho em minutos. Aqui a área do suco. E agora, o que mais que eu preciso? Eu preciso da vazão disponível. Por quê? Como eu tenho vários sucos para irrigar, eu preciso saber qual é a vazão que eu tenho para irrigar todos esses sucos. Então, eu vou colocar ela aqui. Ok. Deu para entender até aí? Sim. Sim, Tá. sim. Ok. Então, ó, eu já sei aqui, isso daqui eu já sei que eu vou fazer em um dia. Agora eu quero saber quanto eu vou fazer para 6 dias, porque é o meu turno de rega. Então, eu multiplico pelo turno de rega para eu saber para 6 dias. Só que isso daqui são valores gerais. Então, isso aqui eu estou calculando numa área, na área total dos sucos. E eu quero saber, ou melhor, eu estou calculando isso aqui para um suco só, porque se vocês forem ver aqui, ó, B12 e B14 são os valores de comprimento e largura de um suco. Agora eu quero saber para todos os sucos. E como é que eu faço isso? Eu tenho aqui B15, que é a minha vazão disponível. Essa vazão, se eu dividir ela pela vazão de um suco só, eu vou saber quantos sucos eu tenho. Ó, eu tenho uma vazão total e eu tenho a vazão de um suco. Se eu tenho a vazão total e divido pela vazão de um suco, o meu resultado vai ser o quê? O número de sucos. Então, eu vou dividir aqui, vou abrir um parêntese, dividir pela vazão de um suco. Tá? Só que isso daqui também ainda não está estipulado para o meu. Eu ainda não calculei com base no meu tempo de irrigação, porque eu estou calculando só em dias. Então agora eu vou calcular, ou seja, eu vou dividir isso daqui tudo também pelo meu tempo de irrigação. Deu para entender? Sim. Tá. E como esse resultado, se eu só fechasse aqui agora, a minha conta daria não daria em hectare, ela daria em metro quadrado. A gente vai ver que vai dar 20.920, 209.925 metros quadrados, mas eu quero em hectare. Então, eu coloco aqui na minha equação, vezes 10.000. Por quê? Tudo isso daqui, toda essa parte aqui, está dividindo essa parte inicial aqui. Ok? Se vocês quiserem colocar parênteses aqui também, vocês podem, não tem problema. Para isolar. Essa aqui é a parte de cima e essa aqui é a parte de baixo, tá? E agora, feito isso, eu dou um Enter e acho aqui a área total. E aí, uma questão de arredondamento, né, para dar 21, que é o que deu aqui no cálculo, na resposta da questão, tá? Mas, ó, se vocês forem ver, ó, aqui no cálculo que o professor mostra, ele calcula primeiro a área do sulco, que eu já coloquei na fórmula, nessa fórmula. Ele vai calcular a área do sulco, tá aqui a área do sulco, E vezes L, espaçamento do sulco vezes a largura do sulco, espaçamento do sulco vezes a largura do sulco. O número de sucos irrigados simultaneamente, 50, que é a vazão total, dividido pela vazão de um suco. Vazão total, dividida pela vazão de um suco. Área irrigada simultaneamente, 125, que é o número de sucos, que eu já vou achar quando eu dividir esse por esse, vezes 40, que é 40 aqui que ele colocou. A área irrigada simultaneamente. Bom, ó, esse é um cálculo que a gente não fez. Área irrigada simultaneamente. Por quê? Porque a gente quebrou etapas. Aqui ele coloca aqui, ó, área irrigada simultaneamente. Número de sucos irrigados por vez. Ele pegou 50, dividiu, pegou a vazão disponível, dividiu pela vazão de um suco e achou o número de sucos. E aí aqui ele começou, ó, pegou a jornada de trabalho, transformou para minutos, depois ele transformou o tempo de irrigação, né, em 720 minutos, quantos tempos de irrigação ele vai ter? Aí ele descobriu que ele vai fazer 19 irrigações por dia, só que aqui ele tinha 12 áreas, então, mas ele poderia fazer 19 irrigações por dia, nessas 12 áreas. E aí ele calculou aqui quantos metros de sulco ele vai ter, e a gente não precisa fazer esse cálculo, porque já está embutido aqui a área do sulco.
o número de sulcos, se eu tenho o número de sulcos, que é essa razão, multiplicada pela área, eu vou ter a área total dos sulcos. Então, não preciso fazer esse cálculo de novo. Por isso que eu fiz a fórmula. Ok? E aí, então, ou seja, a gente pula etapas, a gente não fez esse cálculo, a gente não fez esse cálculo, a gente não fez esse cálculo aqui também, justamente porque eu já manipulei, né, a não ser que vocês queiram fazer da forma como está aqui, a gente pode fazer dessa forma aqui e tal, só que, assim, ela é mais trabalhosa. E a chance de errar é maior porque a gente vai trabalhar com mais valores aqui, diferentes, né? Vocês querem fazer assim, como está aqui? Ou vocês preferem utilizar essa fórmula aqui? Acho que é bem mais prático pelo Excel, né? Muito mais rápido. Pois é, vai ser bem mais rápido. Vocês podem fazer também esse passo a passo aqui no Excel, só que aí vocês vão fazer várias manipulações e tal. Várias manipulações aqui, em vez de utilizar uma fórmula só. Mas aí, eu vou salvar essa planilha aqui, tá? E vou mandar para vocês lá no grupo. E aí vocês vão poder usar ela para fazer a prova. Na prova de vocês vai ter mais uma questão, tá? Questão 3. Que vai ser para vocês calcularem o turno de rega. Tá? E o turno de rega nada mais é do que a capacidade real, né, de armazenamento do solo, dividido pela evapotranspiração da cultura. Então, esses dados o professor vai dar na prova. Ele vai dar o CRA em milímetros e vai dar a ETC da cultura, né? A ETC da cultura não, a ETC é da cultura, em milímetros por dia. E ele quer que vocês calculem o turno de rega, o TR, em dias. Tá? E aí, como é que faz? Aqui, ó, vou apertar igual, vai ser o meu CRA dividido pela minha ETC. Então, olha só. Aqui não deu nada porque não tem nada, né? Então, vou até colocar um 1 aqui, só para não ficar estranho ali. Então, ó, se a gente fosse pegar o turno de rega que tem aqui, ó, cadê? Nessa equação, o turno de rega é quanto? 6. Então, eu já sei que o meu turno de rega é 6. Ele não deu para a gente aqui nem ETC, nem o CRA, mas eu tenho a minha lâmina. E a gente sabe que a lâmina, que é o ITN, ela vai ser o CRA dividido pela eficiência da aplicação. Né? O CRA dividido pela eficiência da aplicação. A gente calcula, a gente acha o ITN. Então, vamos supor que o meu CRA seja 100 e a minha ETC seja 80, ou seja, eu vou ter, ou melhor, minha ETC seja, minha capacidade de armazenamento é 100 e a minha evapotranspiração por dia vai ser de 5 milímetros. Então, eu vou ter um turno de rega de 20 dias. Por quê? A cada dia, eu vou perder 5 milímetros de água no solo e eu tenho só 100 milímetros. Melhor, eu tenho 100 milímetros, então eu vou poder perder 5 todo dia. Então, a cada 20 dias eu vou ter que irrigar de novo. Se o meu turno fosse, minha capacidade do solo fosse 80, aí eu já teria 16 dias. E assim, sucessivamente. Então, essa questão vai cair lá vai ter lá no questionário para vocês fazerem. Bem tranquila. Ok? Ele, inclusive, nem tem aqui no exemplo, porque, enfim, é uma questão bem simples. Léo, toca só no valor de área total para mim, rapidão, por favor. Oi? Toca aí no valor de área total, rapidão, por favor, nesse 21. Valor de área total? Tá aqui. O que tem? Só para me bater uma foto da fórmula aqui em cima. Eu vou mandar essa planilha no Excel para vocês.
Ah, beleza, então. Vou mandar isso aqui lá e tal. Eu vou editar ela, ajeitar aqui e tal. E deixar tudo legal para vocês utilizarem ela para fazer a prova, ok? Aí vocês, a única coisa que vocês vão ter que fazer é substituir os valores aqui e a questão vai ser feita, tá? As questões de cálculo que vão cair nesse questionário são desses 3 tipos aqui, ok? Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa aqui que eu fiz? Quer que eu explique de novo alguma parte? Hein, pessoal? Não? Pessoal, deixa eu ver aqui. Ó, só para mostrar para vocês, eu vou pegar aqui, eu vou apagar esses dados. E eu vou colocar os dados desse exemplo que o professor deu aqui. Então, ó, ele me dá aqui o L, não, ele não me dá o L. Ele me dá a vazão disponível, que é 50. Ele me dá evapotranspiração, ou seja, ele não me dá o turno de rega, ele vai me dar evapotranspiração e eu vou ter que procurar esses dados aqui, deixa eu só fazer aqui rapidão. Então, ó, ele vai me dar a vazão disponível, ele me dá aqui a vazão não erosiva, que é 0,6. O turno de rega, ele calculou aqui embaixo, 12 dias. A jornada ele deu aqui em cima, 12 horas. O espaçamento entre os sulcos ele deu 1,5 m. Melhor, ele deu meio metro, né? O tempo, ele calculou aqui o tempo total. Tempo de aplicação 37,8. O L, 45. Beleza. Ó, fazendo todos esses cálculos que tem aqui, só colocando esses valores aqui na fórmula, a gente já achou aqui a área total. E ó, se vocês forem ver aqui no final, a área total deu 42,6 dele, mas aí tem uma questão de arredondamento, né? Ele provavelmente foi arredondando aqui, ó. Aqui está arredondado, aqui está arredondado, aqui está arredondado. Mas, enfim, só para mostrar para vocês que, tipo, a equação, ela vai calcular certinho lá. Na prova, ele não vai dar todos esses dados aqui, tá, pessoal? Ele não vai dar, no questionário, ele não vai dar todos esses dados aqui e tal para vocês. Ele vai dar esses dados aqui que eu coloquei aqui. Por isso que eu fiz a fórmula assim, que ele vai dar esses dados aqui. Tá, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que queira saber? Alguém que chegou atrasado, quer que eu explique de novo alguma questão? Não, deu para entender bem direitinho. Obrigada por explicar de novo. De nada. Pessoal, eu não sei quem foi que chegou depois, acho que foi a Verônica, eu não vi exatamente. Se quiser que eu explique de novo alguma coisa, é só falar. Deixa eu, inclusive, tirar um print aqui da galera que está presente. Tem uma galera que já saiu também. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar aqui. Foi bem rapidinho hoje, porque é só Excel, então mais simples. Eu acredito que as próximas monitorias vão ser assim também, porque é mais simples. Eu vou explicar, eu e o Rafa, a gente vai explicar as planilhas para vocês, porque são muitos cálculos e vai demorar muito tempo para vocês fazerem, né? Então é mais negócio fazer na planilha. Valeu, Léo. Boa explicação aí pra você. Ok, beleza. Bom, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, então por hoje é só. Boa noite para vocês.
Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp para mim, pro professor, para o Rafa. Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Não, Sabrina, não precisa de controle de frequência, não. Na verdade, eu já tirei um print aqui de vocês. Não precisa, não. De nada. Boa noite, Helena. Boa noite.